Alô, amigos, estamos iniciando pela UniTV mais uma edição do programa Viver com Saúde. E no programa Viver com Saúde de hoje, nós vamos falar sobre alterações palpebrais, que podem causar problemas não apenas estéticos, mas também problemas funcionais. E a nossa convidada, que nós vamos apresentar em seguida, vai dar informações sobre esse assunto, alterações palpebrais, focalizando, entre outros aspectos, causas, tratamento, a possibilidade de cirurgia também para a correção desses problemas. É nossa convidada, com grande satisfação para a UniTV, a doutora Simone Stumpf, que é especialista em cirurgia plástica ocular, é oftalmologista e exerce as suas atividades no Hospital São Lucas e também no Hospital Conceição, aqui em Porto Alegre. Satisfação, doutora Simone, em recebê-la aqui no programa Viver com Saúde para tratar de assunto que eu tenho absoluta certeza vai interessar muito aqueles que nos acompanham em todas as semanas neste horário. Eu perguntaria, já que o tema é alterações palpebrais, quais são as principais alterações das nossas pálpebras? É um prazer estar aqui e falando em alterações palpebrais, a gente lembra primeiro da pitose palpebral, que é a pálpebra caidinha, o ectrópio palpebral, que é quando a pálpebra vira para fora, e o entrópio palpebral, quando a pálpebra vira para dentro. Seriam assim, então, as três alterações principais. Sim, entre Existem várias muitas outras, claro, né, claro, as que claro. a gente vê mais no cotidiano. Tá. Vamos então começar com a pitose palpebral, esse nome pitose palpebral. Então, o que é a pitose palpebral? o que é? A pitose palpebral é quando a pálpebra fica abaixo do que a gente espera na posição primária do olhar. Quando a pessoa está olhando em frente, o esperado da pálpebra é que ela fique 2 milímetros abaixo do limbo, que é o colorido do olho. Quando essa pálpebra fica abaixo dessa posição, é considerado pitose palpebral. E como é que a gente vai ter noção dessa pitose? A gente pode medir isso. Então, a gente pode comparar uma pálpebra com a outra e ver quanto que está de diferença entre uma pálpebra e a outra. E aí tem noção de qual é a intensidade da pitose. Né? Por que essa intensidade é importante a gente ter noção? Porque conforme a intensidade da pitose, que a gente está esquematizada ali direitinho, a gente consegue ter noção se isso pode afetar a visão da pessoa ou não. Então, que nem nesse caso aqui, a gente tem uma pitose discreta, ou seja, a pupila, que é a menina do olho, está livre, a gente tem uma pitose discreta. Essa na imagem da esquerda. Isso mesmo. Já a imagem do lado, a pálpebra já está pegando a linha da pupila. A pessoa enxerga com aquele olho, mas já atrapalha parcialmente a visão. Aí já é considerado uma pitose moderada. E no caso abaixo, ali daquela criancinha, a pitose já chega a fechar o olho. Então é uma pitose severa. Então, dependendo do tipo de pitose, nós vamos ter que agir mais rapidamente ou menos, dependendo qual é a faixa etária também da pessoa. Bem, então se explica aqui os tipos dessa pitose, né? Como é que ela se apresenta nessas três formas, então, é isso, não é? Uhum. Bem, e eu acho que ficou muito bem ilustrado também pela imagem que foi mostrada aqui aos nossos telespectadores. Agora, a pitose, ela pode ser congênita, eu acho, né? Porque as pessoas nascem com esse problema, ou ela pode ser uma pitose adquirida que é decorrente de algum outro fator, não é? Perfeito. Então, vamos falar da pitose congênita, que é a mais frequente, né? A pitose é a mais frequente? É a mais frequente. A maior parte dos casos são pitoses congênitas, né? Então, a pitose congênita, ela acomete desde o nascimento, né? E geralmente ela acomete um dos lados, mas ela pode acometer as duas pálpebras, ela pode ser bilateral, tá? Geralmente é por uma alteração do músculo. Só para o esclarecimento do telespectador, as duas pálpebras do mesmo olho
ou as duas pálpebras dos dois olhos? Quando a gente fala em pitose, a gente está falando das pálpebras superiores. Ah, superiores. Superiores. Pitose palpebral se refere às pálpebras superiores. Né? Então, pode acometer tanto o olho direito quanto o esquerdo do paciente, ou acometer só um dos olhos. E essa alteração é devido a uma alteração do músculo. Na constituição da criança, há uma alteração do músculo e essa alteração faz com que esse músculo fique alterado. Então, a criança vai ter uma dificuldade tanto para abrir o olho quanto para fechar o olho. Então, é comum a criança que tem a pitose de ela ter dificuldade de oclusão do olho, dificuldade de fechar o olho. Então, às vezes, a criança dorme até de olho aberto, apesar de ter um olho caído, né? Vocês usam até uma sigla, né? É MLPS. Ah, esse é o responsável por tudo, que é o músculo levantador da pálpebra superior, né? É o músculo que é responsável por elevar a nossa pálpebra, né? Então, a cirurgia vai ser baseada no tipo de intensidade da pitose, se está ocluindo o eixo ou não está incluindo o eixo e a função do nosso músculo, né? Se a gente tem um músculo que é forte, esse músculo que é o MLPS, né, músculo levantador da pálpebra superior, a gente vai ter um resultado melhor. Agora, quando a gente tem esse músculo muito fraco, o resultado que a gente espera já é pior, porque o músculo não tem força para manter a pálpebra erguida. Certo. E o que é a síndrome de Marcus-Gunn? Eu acho que não é esse? A síndrome de Marcus-Gunn é quando a gente faz um movimento com a boca ou com a mandíbula e faz com que o olho abra. Então, muitas vezes pode estar associada à pitose palpebral e ao movimentar a boca, seja mastigando ou seja lateralizando, o olho com a pitose faz uma retração. Então, às vezes a pitose desaparece ao mastigar ou fica o olho mexendo ao mastigar. Interessante, né? Isso acontece com muita frequência, não? Não. O Marcus-Gunn, felizmente, não é com tanta frequência. Então, lá em torno de 15% só dos casos de pitoses congênitas. E a correção dessa síndrome? A correção da síndrome é mais difícil, porque tu tem uma inervação anômala. Então, é muito mais complicado quando a gente quer mexer na inervação, porque a gente depende da inervação para elevar a pálpebra. A nossa pálpebra, o músculo que é responsável por elevar a pálpebra, ele é elevado pelo terceiro par craniano. Quando a gente tem o Marcus-Gunn, a gente tem uma inervação anômala, está chegando fibras de outro nervo lá, fazendo com que, quando a gente mexe a mandíbula, contraia a pálpebra numa inervação anômala. Daí, para a correção disso, a gente teria que seccionar esse músculo, porque a inervação está chegando no músculo, e fazer a elevação através de outro músculo. Uma das opções seria a suspensão frontal. Isso é congênito? A maior parte é congênita. É? Isso. Só que, como a queixa das pessoas geralmente não é o problema da movimentação anômala, a queixa principal é porque a pálpebra muitas vezes está caída. Então, a gente faz a correção da pitose. Com isso, já melhora bastante as queixas da pessoa. Pois é. Bom, isso tudo dentro dessa faixa da pitose congênita, não é? Isso. Agora, como se disse no início, como a doutora Simone assinalou muito bem, nós temos a congênita e a adquirida. Isso. Vamos então à adquirida. A doutora Simone vai passando bem devagar por isso, porque, claro, a gente tem aqui o maior número de telespectadores, eu tenho certeza que estão acompanhando o programa, eles não são iniciados nessa matéria, não é? Então ela vai didaticamente dando as informações. Antes de falar da pitose adquirida, eu vou dar um ênfase da importância da gente saber quando operar a pitose congênita. A pitose congênita, se a gente estiver tendo uma oclusão do eixo palpebral, vamos ver nessa imagem que aparece, onde a gente vê que a pálpebra está ocluindo o eixo e a criança está elevando o mento para conseguir enxergar, a gente tem que fazer uma abordagem mais precoce. Então, quando que a gente vai operar a criança de pitose? Se está tendo oclusão do eixo visual, que pode causar baixa visual, inclusive, ou está tendo posição de cabeça, a criança está elevando ou procurando uma posição para enxergar, mais precocemente nós vamos fazer essa cirurgia, né? Então, pode ser ali pelos 3, 4 anos, se a gente vê que a criança está com eixo livre, ou mais precocemente com meses de vida, se acontece de tendo alguma oclusão do eixo visual. E isso só é corrigido com cirurgia? Só com cirurgia.
só com cirurgia. E o tipo de cirurgia que a gente faz, a cirurgia que a gente preconiza fazer é a cirurgia da abordagem do músculo alterado, que é a cirurgia de ressecção do complexo elevador, o músculo levantador da pálpebra superior que nós conversamos, né? Alguns casos onde esse músculo tem força quase nenhuma ou nenhuma, a gente vai buscar outros músculos que também conseguem fazer a elevação da pálpebra. Quando a gente está com a pálpebra caída, automaticamente a gente tenta franzir o frontal para elevar a pálpebra. E existem técnicas que lançam mão disso, que é a técnica de suspensão ao frontal. E esses casos a gente deixa para onde não existe praticamente função do músculo. Agora, eu sei que quando se faz essa cirurgia do estrabismo, se leva em consideração aí dois motivos, não é, principais para fazer essa cirurgia. É isso? Essa questão da visão dupla, não é? É uma delas. Uhum. Isso são outras coisas que pode ter associado à pitose. Só lembrou muito bem ali da síndrome de Marcus-Gunn, que pode vir associado, e também o estrabismo. O estrabismo também pode vir associado à pitose palpebral. Quando a gente tem um estrabismo associado à pitose palpebral, a gente vai dar preferência ao tratamento do estrabismo anterior ao tratamento da pálpebra, porque o estrabismo pode estar influenciando na abertura palpebral, já que há músculos no olho que têm inserções similares aos músculos da pálpebra. Aqui mostrando um pouquinho aquela imagem do que o senhor perguntou, o Marcus-Gunn, ó. Então é mais ou menos isso aqui, ó. A criança tem o olhinho caído e quando ela abre a boca, a pálpebra sobe. Então isso aí é o fenômeno de Marcus-Gunn. Outra síndrome que é interessante é essa síndrome aqui, ó, síndrome da blefarofimose, né? A criança tem um olho todo pequenininho, ela tem um olho pequenininho vertical, ela quase não abre, mas também tem um olho pequeno na horizontal. Isso prejudica a visão? Sim, porque dessas crianças geralmente tem a abertura, que é a fenda papel muito pequenininha, então tem um espaço para conseguir enxergar muito pequeno. Então, aí essas cirurgias têm que ser feitas precocemente e geralmente vai ser mais de uma cirurgia, porque tu tem que corrigir algumas coisas. Você tem que corrigir os cantos dos olhos que são muito pequenininhos, você tem que aumentar a pálpebra horizontalmente e também elevar. Nesses casos é que a gente lançaria a mão dessa técnica que eu falei antes, que é essa técnica de suspensão frontal. Então, para esses casos onde praticamente não tem função no músculo, vai para esse tipo de técnica. Bem. Eu acho que agora pode-se falar um pouquinho sobre a pitose adquirida. Perfeito. Né? Então, das pitoses adquiridas, a mais frequente é a pitose do velhinho, né? Então, a pessoa que, com o passar dos anos, a pálpebra começa a cair. Existem músculos que mantêm a pálpebra elevada, que pode, com o passar do tempo, ceder, a inserção do músculo ir cedendo e começar a cair a pálpebra, que nem no caso dessa imagem. O que acontece? Aqui um desenho esquemático, né? Esse músculo teria que estar preso aqui em cima. Com o passar do tempo, ele vai deslizando, acontece uma desinserção do músculo e com isso a pálpebra vai caindo. E aqui já mostra o esquema de como é que vai ficar depois da correção da pálpebra. Então, todos esses casos cirúrgicos, eles vão ter opções de tratamento, né? Seja na criança, que são geralmente cirurgias onde tem uma pobre função do músculo, ou seja lá no idoso, que o músculo desinseriu e a gente tem que reinseri-lo. E essa pitose adquirida pode ser para o trauma, não é? Pode ser para o trauma, pode ser por um tumor, né? Tem vários casos. Se você lesar o músculo levantador da pálpebra superior, você pode ter essa pitose, né? E muitas vezes, lá onde faz o trauma, muitas vezes não tem um especialista para fazer a sutura adequada, a recomposição adequada e se torna necessária uma cirurgia posterior ao trauma para reposicionar os tecidos. Perfeito. Doutora Simões, vamos fazer um breve intervalo aqui no nosso programa Viver com Saúde e nós depois vamos tratar de outros aspectos ligados às alterações palpebrais. Dentro de instantes, aqui na UniTV.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Vamos dar sequência ao programa Viver com Saúde, que hoje está entrevistando a doutora Simone Stumpf, especialista em cirurgia plástica ocular. Bem, a doutora Simone está falando e discorreu sobre o assunto e deu informações sobre isso e orientações no primeiro segmento sobre a ptose, né? Mas ainda temos alguma coisinha a ver sobre ptose antes de passar às outras alterações. Por exemplo, a escolha da técnica cirúrgica para o tratamento da ptose. Perfeito. Bom, ptose é uma cirurgia bem complexa, né? Uma cirurgia que a gente sempre tem que conversar com o paciente, que a gente tem que ver que situação nós temos naquele paciente, se for criança, naquela criança. Se a gente tem um músculo com função boa ou com função pobre. Isso é muito importante porque isso vai nos dar uma noção de que resultado a gente pode esperar e que resultado a gente pode passar para o paciente de expectativa, né? Então, se a gente pegar uma criança que tenha uma pálpebra bem caída e que tenha uma função muito pobre, ou seja, o músculo praticamente não consegue mexer olhando para baixo e para cima, a gente sabe que a gente não vai ter um resultado tão bom como naquele caso onde a pálpebra consegue excursionar bem que tem uma boa função. Isso é primordial de entender. Sim, sim. Então, o nosso resultado é dependente de como é o músculo da pessoa que está tendo a ptose, né? Na criança, o que a gente tem que ter noção inicial é que a criança tem que ter a pupila, ou seja, a menina do olho livre para poder enxergar. Então, se a gente tiver uma oclusão, a gente vai ter que fazer uma maneira de liberar esse eixo para a criança não ter perda visual. A visão da criança, ela se estabelece entre os 0 e 6 anos de idade. Se a gente não tiver estímulo visual durante esse período, a gente pode ter uma baixa visual permanente, que a pessoa não vai desenvolver bem a visão daquele olho. Então, a gente precisa liberar o eixo visual para que a criança consiga desenvolver bem a visão. E como é que se faz, então? Então, quando é uma ptose muito severa, que acomete a criança desde o nascimento, às vezes a gente vai ter que lançar mão de técnicas, que nem eu mencionei, técnica de suspensão ao frontal. Vou colocar novamente aqui, essa é a técnica de suspensão ao frontal. É a técnica que é feita quando existe uma pobre função e existe uma ptose importante. Essa técnica é definitiva? Pode até ser. Mas essa técnica, ela pode ser revertida. Você está usando algum auxílio, seja uma face lata, que é um material do próprio organismo, seja um fio de silicone, para suspender a pálpebra. Se houver necessidade depois... Esse fio de silicone, ele fica externo? Não, é interno, dentro da musculatura, junto ao músculo do olho. E ele está ligado, ele vai ligar a pálpebra ao frontal. Então, usa a força do frontal para elevar a pálpebra, quando o músculo não está conseguindo elevar. Certo, certo. Mas a vantagem que eu estava falando é que ela é reversível. Digamos que a gente tem uma criança pequena, de 1, 2 anos, que a gente está precisando operar porque está com o eixo visual comprometido e tem uma função muito, muito pobre. Então, é uma técnica que a gente pode lançar mão, sim. Não é a primeira escolha. A nossa primeira escolha na técnica de cirurgia da pálpebra é a ressecção do complexo do músculo levantador da pálpebra superior. Onde a gente aborda o músculo, se faz uma cirurgia que você aborda o músculo e você vai fazer uma ressecção desse músculo, que a quantidade de ressecção vai ser proporcional à força do músculo. Músculos que têm uma força muito pobre, a gente vai ter que ressecar mais para conseguir levar. Quando a força é melhor, a gente vai ressecar menos, também proporcional à intensidade da ptose.
Muitas vezes é esperado, nos primeiros tempos após a cirurgia, que o olho fique um pouco entreaberto. Essa é uma preocupação dos pais. Ah, vai dormir de olho aberto? Às vezes vai dormir. A criança, graças a Deus, ela tem um bom equilíbrio quanto a isso. Às vezes o olho fica um pouquinho exposto, mas a córnea consegue compensar bem. Claro que a gente lança a mão de lubrificantes oculares, seja colírio, seja pomadas, para esse período que a pálpebra não consegue movimentar tão bem e pode ter essa exposição ocular. Mas isso é uma coisa definitiva? Maior parte dos casos não, ela é transitória. Aí opera de novo. E alguns casos onde existe uma ressecção muito ampla, isso depende da ressecção, pode até ficar com um pouco de déficit no fechamento ocular. Então, criança principal, liberar o eixo visual. A técnica que vai ser abordada, se a gente conseguir esperar ali até os 3, 4 anos para o melhor planejamento, nós vamos fazer uma ressecção do complexo elevador. Quanto vamos ressecar do complexo elevador? Depende da intensidade da pitose e da força do músculo. Se a gente não tiver uma força do músculo adequada, for muito pobre e uma intensidade importante, podemos lançar mão da suspensão frontal, que ela pode ser convertida num outro tempo, se necessário, numa ressecção do complexo elevador, quando a criancinha já está um pouco maior. Para o idoso, a gente geralmente faz a cirurgia da técnica da reinserção. A gente pega o complexo elevador e coloca novamente na posição que está. Existem outras patologias de pitose adquirida, não só a involucional senil? Lógico que existe várias pitoses. Pitose é um livro inteiro só sobre esse assunto. Mas as mais comuns são essas. Existe pitose associada à miopatia, miastenia graves, que cada caso vai ter que ser examinado por especialista e ver a necessidade e indicação cirúrgica do caso. Bem, então, sobre pitose, eu acho que é isso, né? Perfeito. Nós temos ainda alguns minutos de programa, vamos abordar os outros 2 tipos de alteração. Primeiro foi a pitose palpebral. E a nossa convidada falou também no ectrópio palpebral. O que é esse ectrópio? Ectrópio palpebral é quando acontece uma eversão da margem palpebral. Então, a pessoa começa a ter a margem progressivamente invertida. Com isso, fica exposto a conjuntiva, que é esse vermelhinho do olho, que pode ficar toda a margem palpebral invertida com toda essa exposição. A causa mais comum também é a causa involucional, ou seja, com o passar dos anos, vai havendo alterações do tendão cantal medial, tendão cantal lateral, do músculo que mantém a pálpebra, eles perdem a tonicidade e acontece uma eversão dessa margem. O ectrópio, ele acarreta a exposição da córnea e da conjuntiva. Perfeito. Isso não vai prejudicar o olho? Sintomas de irritação, causa desconforto. Pois é, porque eu vi ali, inclusive, na imagem, bastante irritado, vermelho, Isso, né? Lacrimejamento, alteração crônica da conjuntiva e, em casos onde a pessoa não consegue fazer a oclusão ocular, pode ter danos na córnea também, que são mais os ectrópios por tração, cicatriciais, que são os ectrópios mais graves. Geralmente o ectrópio senil não causa esse tipo de queixa. E a correção também é por cirurgia? Também é cirúrgico, né? A cirurgia mais utilizada, mais empregada para correção de ectrópio é o chamado tarsal strip. Aqui tem um esqueminha dele, você fazia uma abordagem no canto do olho. Como a pálpebra está muito alongada horizontalmente, você faz um encurtamento horizontal dessa pálpebra. Com isso, você torna ela novamente tônica, deixa a tonicidade adequada e a pálpebra volta a grudar no olho, voltando à anatomia normal. Então, é um processo também reversível. Reversível, tratado cirurgicamente, é uma cirurgia ambulatorial, os resultados costumam ser muito bons. E para se alcançar esses resultados, em média, assim, quanto tempo? Bom, toda pessoa tem o seu tempo de recuperação. Sim. Cada caso é um caso. Todo lugar que você cortar vai ficar inchado, vai ficar roxo, né? Então a gente diz assim que o período mais inestético é os primeiros 10, 15 dias, que fica mais inchado e mais roxo, né? Vai ficar com os pontinhos ali em torno de uns 10 a 15 dias, depois são removidos. Mas a pessoa fica geralmente muito satisfeita com o resultado. Bom, então, o ectrópio palpebral, trocando assim em miúdos,
é a pálpebra inferior caída e virada para fora. Isso aí. Agora tem o entrópio também, que parece que é o contrário, né? Sim. O entrópio palpebral é quando a flacidez dos tecidos faz com que a margem inverta. Em vez de ela virar para fora, ela vira para dentro, tocando os cílios no globo ocular. Esse é o entrópio palpebral. E os sintomas vão ser variáveis. Pode ser sintoma desde sensação de corpo estranho, areia no olho, como sintomas mais importantes. Se os cílios começam a machucar a córnea, a pessoa pode formar até uma úlcera de córnea, né, que é uma patologia já mais grave, que necessita uma intervenção mais rápida, né? Então, os sintomas são variados. Agora, também é corrigido com cirurgia. Perfeitamente. Então, aqui nesse esqueminha aqui que eu estou mostrando, mostra o que acontece ali, ó. Então, normalmente existe uma tonicidade do músculo. Com o passar dos anos, isso aqui pode afrouxar, esses ligamentos ficarem frouxos e a pálpebra perde a instabilidade e vira para dentro. Cirurgicamente, o que nós podemos fazer? Nós podemos ir lá e corrigir, recuperando a tonicidade da pálpebra. A gente chama uma reinserção dos retratores da pálpebra. Então, similar à pálpebra de cima do idoso, que o músculo desliza, na pálpebra de baixo também. A gente vai buscar o músculo e reinserir no lugar anatômico dele. E com isso a gente corrige a flacidez da pálpebra. Agora, esse entrópio palpebral é congênito? Existe o entrópio palpebral congênito. Ele é raro, tá? O que é mais comum na criança é o epiblefro. Pena que eu não trouxe uma imagem de epiblefro, mas o que é? Essa preguinha do músculo aqui empurra a pálpebra um pouquinho para dentro, virando os cílios para tocar o globo ocular. Esse é o epiblefro, que é diferente do entrópio. O entrópio é quando toda a margem está virada para dentro. E o entrópio congênito é bem raro. Agora, e a musculatura aí fica alterada, não é? Isso. Nós temos a musculatura, que se a gente for dividir, a gente tem a musculatura que fica na frente da plaquinha tarsal, que a gente mostrar ali no esqueminha, e a musculatura que fica um pouco mais abaixo. Essa musculatura alterada permite que esse músculo aqui mais de baixo, que a gente chama de pré-septal, ele vai deslizar sobre a margem da pálpebra, que é o músculo pré-tarsal, empurrando a margem para dentro. Então, há um desequilíbrio da musculatura. Então, não só dos retratores da pálpebra, como a musculatura não está estável. Então, no momento que fizer a cirurgia, a gente tem que pensar em todo esse mecanismo fisiopatológico para a gente corrigir adequadamente. O que os oftalmologistas consideram mais grave? O entrópio ou o ectrópio? Ou seja, virar a pálpebra para fora, ou o entrópio, que é virar a pálpebra para dentro, né? O que causa mais sintomas é o entrópio, porque os cílios ficam roçando no olho. Com os cílios machucando a córnea, pode formar uma lesão. Agora, se a gente tiver um ectrópio, não evolucional, mas um ectrópio cicatricial e que a pálpebra fica retraída, expondo o globo ocular, os sintomas também são importantes. Então, vai depender um pouquinho do grau de cada um. Bem, nós vamos chegando, doutora Simone Stumpf, ao final aqui do nosso programa Viver com Saúde. Então, não sei se dentro daquilo que se fez aqui nos 30 minutos de programa, eu acho que nós conseguimos atingir o objetivo de dar essas informações e esses esclarecimentos aos nossos telespectadores. Agora, o que se poderia, como mensagem final àqueles que nos acompanham, o que poderia ser dito? Que você tendo alguma alteração nas suas pálpebras, você procure o seu médico oftalmologista e ele vai ser a melhor pessoa para te orientar qual que é o tratamento adequado. Se houver necessidade de um tratamento cirúrgico, ele for a área dele, ele fizer essa área, maravilhoso. Se houver necessidade de encaminhamento para um subespecialista, ele será encaminhado ao subespecialista para fazer o tratamento adequado. Mas o importante, a orientação do médico especialista. Isso aí, com certeza. É a mesma coisa que na automedicação, não é? As pessoas têm que procurar o especialista para que tenha a orientação correta. E não apenas tomar as providências por conta própria, porque isso aí possivelmente não vai dar certo, não é? Isso mesmo. Bem, eu agradeço a doutora Simone
a gentileza de atender aí o nosso convite e participar aqui do programa Viver com Saúde. Esse nosso encontro de todas as semanas, em seus horários habituais, pela UniTV, o canal das instituições de ensino superior de Porto Alegre. Eu conversei então com a doutora Simone Stumpf, oftalmologista, especialista em cirurgia plástica ocular e que exerce as suas atividades no Hospital São Lucas e no Hospital Conceição de Porto Alegre. Até o nosso próximo encontro.